Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge, esse é o canal do Auxílio Bíblico e o objetivo desse canal é trazer boas mensagens para te ajudar a crescer tanto na graça quanto no conhecimento que é do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, uma das recomendações que a gente sempre dá nos vídeos é que você pegue um caderno, pegue uma caneta, faça as anotações, né? Anote os versículos que forem citados ao longo desse estudo, anote os temas que te chamarem a atenção para que posteriormente você possa se aprofundar neles. E espero que esse tempo que nós vamos estar juntos seja um tempo de bênção para as nossas vidas, um tempo de crescimento e um tempo de edificação para que nós possamos ter uma vida digna e reta diante do Senhor. Amém? Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de fazer uma breve oração. Tudo que começa com oração vai bem, e nós queremos que esse vídeo vá bem também para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, mais uma vez nós queremos louvar e agradecer ao teu santo nome. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, te agradecer, Senhor, pelo fato de podermos estar diante da tua presença, diante da tua graça. E te peço, Pai, que o Senhor seja conosco durante esse tempo de gravação, durante esse tempo de ministração, de forma que tudo que for falado, Senhor, venha servir de edificação para aqueles que vierem assistir esse vídeo e que no nome de Jesus, Pai, o Senhor esteja usando, conforme a tua vontade, esse esboço, esse estudo que foi preparado para que realmente os teus filhos eles possam ter o alimento espiritual para as suas vidas, possam ter crescimento diante de ti e possam ter direção, de forma que a vida deles seja digna e reta diante do Senhor. Entra com a tua providência em cada uma das nossas necessidades, é aquilo que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, o texto que nós vamos estudar hoje está no Evangelho de João, capítulo 16, e nós vamos comentar do versículo 7 até o 11. O tema da nossa mensagem é o Espírito Consolador. Amém? Bom, João, capítulo 16, versículo 7. Vamos começar lendo esse texto e depois leremos os demais posteriormente. Mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou enviarei. Então, dentro desse contexto, Jesus ele já está próximo do fim da vida, né? Jesus ele está próximo do fim da vida e ele reúne os seus discípulos e está dando as suas últimas orientações antes de ser preso, ser crucificado, ser morto e posteriormente ressuscitar e subir para o seu Pai. Mas antes ele está dando uma série de recomendações, uma série de palavras de incentivo, uma série de palavras de motivação, e ele também dedica algum tempo para estar falando sobre o Espírito Santo, sobre esse outro consolador, sobre essa pessoa que estaria juntamente com eles ao longo de suas caminhadas, ao longo de sua jornada, só que substituiria aquilo que Jesus fez. Porque até então o que tinha acontecido? Jesus ele chamou os discípulos, né, ele pediu para que eles o seguissem ali incondicionalmente, então os discípulos largaram tudo e o seguiram. Durante aproximadamente 3 anos ali, Jesus os ensinou, os protegeu, os guardou, orou com eles, orou por eles e ensinou ali o evangelho de forma que eles pudessem caminhar sozinhos. Só que no meio da partida, né, Jesus estava próximo da sua partida e uma das coisas que ele gostaria de deixar para eles, né, a certeza no coração deles é que eles não estariam sozinhos, que Jesus estaria indo, mas eles não ficariam órfãos, eles não ficariam abandonados. Jesus enviaria um outro consolador, uma outra pessoa que estaria andando com os discípulos e direcionando e fazendo com que eles pudessem cumprir o chamado, cumprir a obra e o ministério que Jesus tinha preparado para eles. E essa outra pessoa é o Espírito Santo, onde Jesus ele chama aqui de Consolador, né? Então, esse é um ponto importante para nós. É saber que uma vez que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, esse Consolador, o Espírito Santo, ele começa também a caminhar junto conosco. Ele também começa a nos direcionar, começa a nos guardar, começa a nos fortalecer, nos ajudando para que nós possamos estar debaixo da presença dele, nos ajudando a termos vidas cristãs santificadas, retas, dignas, vidas que realmente agradam a Deus, e também está ali nos aconselhando, nos direcionando, nos fortalecendo e nos protegendo
tanto dos perigos que nós enfrentamos no mundo espiritual, com relação aos ataques do inimigo contra as nossas vidas, como também com relação ao mundo natural, né? O mundo físico, onde pessoas tentam nos enganar, pessoas tentam nos desviar dos nossos caminhos conforme as suas conversas. São diversas armadilhas que são colocadas para tentar contaminar o nosso relacionamento com Deus, a nossa alegria de estarmos na presença do Senhor, e tudo isso o Espírito Santo ele vai estar nos direcionando, nos fortalecendo, nos aconselhando, de forma que a gente possa ter uma vida cristã vitoriosa e satisfatória. E Jesus, nesse texto, ele está falando o seguinte: convém que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Ou seja, né, Jesus ele tinha cumprido o seu propósito estava para ser cumprido aqui na terra, o tempo aqui na terra estava se esgotando, e uma das coisas que ele estava ali tendo como objetivos é voltar para o Pai, cumprir o meu propósito, conquistei a salvação para as pessoas, o caminho está aberto, todo aquele que me aceitar e me receber será salvo, terá seus pecados perdoados, mas durante a sua caminhada eles não andariam sozinhos, né? Ou seja, todo aquele que tem aliança com Jesus, ele não anda sozinho, mas sim o Espírito Santo seria enviado, ele desceria, como desceu no livro de Pentecostes, né? Ou melhor, no dia de Pentecostes, isso está descrito lá no livro de Atos, nos primeiros capítulos ali de Atos, e ali o Espírito Santo ele passou a andar com a sua igreja, né? Com todos aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, por todos aqueles que realmente têm uma aliança viva e pessoal com Jesus, esses sim, eles andam com o Espírito Santo e são direcionados por ele. Então é muito importante que nós saibamos que hoje a nossa caminhada não é sozinha. Se nós temos aliança com Jesus, o Espírito Santo ele está conosco. Todas as vezes que nós, né, tivermos que tomar uma decisão importante, todas as vezes que nós estivermos em perigo, todas as vezes que nós estivermos passando por uma situação onde não soubermos o que fazer, nós podemos tomar conselho com Deus, através do Espírito Santo, que ele certamente estará sobre a nossa vida e vai nos direcionar da melhor forma possível, vai nos dar ali o caminho certo para que nós possamos seguir e vai fazer com que nós possamos ali fazer aquilo que é necessário para que tenhamos vidas vitoriosas na presença do nosso Deus. Amém? Na sequência do texto, nós vamos ver ali uma outra parte dessa mensagem, uma outra situação com relação à atuação do Espírito Santo nas nossas vidas e nessa terra. Vai dizer o seguinte: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Olha só, né? Aqui existem três atuações que o Espírito Santo tem sobre a nossa vida. Ele convence o mundo, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Uma das coisas que Jesus, ele, pouco antes de morrer, ou melhor, pouco antes de subir aos céus, já depois de ressurreto, ele nos deu a chamada Grande Comissão. A Grande Comissão, ela significa que a igreja ela teria uma missão e essa missão ela estaria baseada na seguinte ordem. Jesus ele falando, ele disse o seguinte: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essa é uma parte ali do evangelho, essa aí é uma parte ali da missão da igreja, da missão de todos aqueles que têm aliança com Jesus. É ir e falar do amor dele, falar ali, né, da salvação que ele proporciona, falar ali do livramento que ele está nos trazendo com relação ao juízo do pecado. Então, isso, nós, como igreja, nós temos essa obrigação, né? Essa situação de estarmos compartilhando o evangelho com outras pessoas. E uma das coisas que são interessantes é que quando nós falamos do evangelho, o evangelho diante desse mundo, ele não tem muita lógica, né? Falar que nós somos pecadores e que um homem veio, que é o próprio Deus, ele morreu em favor dos nossos pecados e a salvação e a vida eterna depende de nós depositarmos a nossa confiança nesse homem, né? Depende de nós depositarmos a nossa esperança nesse homem, porque esse é o único caminho de salvação. Se nós pensarmos única e exclusivamente de forma humana,
humana, isso não teria tanto sentido, né? Não teria tanta lógica, e muitas pessoas não aceitariam de forma natural. Só que essa é exatamente a atuação do Espírito Santo, porque o Evangelho, ele não é uma mensagem natural, é uma mensagem sobrenatural que vem de Deus através das nossas vidas, para que outras pessoas possam realmente ter as suas vidas transformadas e sair de um caminho de pecado e de um caminho de condenação e entrar no caminho de salvação. Então, é função do Espírito Santo convencer. Nós somos chamados para sermos testemunhas, testemunhas daquilo que nós estamos vivendo, porque o Evangelho é uma situação viva, né? Nós não simplesmente não estamos ali naquela situação onde nós cremos intelectualmente, estamos seguindo uma série de regras estilo faça ou não faça. Não estamos seguindo uma religião, né? Não estamos seguindo ali uma situação onde a gente vai simplesmente melhorar de vida durante esta vida. O Evangelho não tem essa função. O Evangelho ele tem função de trazer salvação e vida eterna. E para isso, o Espírito Santo ele convence as pessoas. Nós testemunhamos, nós, Igreja de Cristo, aqueles que têm aliança com Jesus, testemunhamos a respeito dessa salvação, e é o Espírito Santo quem convence. Convence primeiramente do pecado, né? Ou seja, convence que nós somos pecadores, que o pecado ele tem uma influência negativa na nossa vida, que ele faz uma separação entre nós e nosso Deus, como nós temos visto aí nos vídeos anteriores que foram gravados, e também, né, esse pecado, ele vai trazer uma condenação e vai fazer com que a gente seja lançado no inferno, caso nós venhamos a morrer nessa condição. Então, isso é um ponto muito importante que nós devemos ter, e é o Espírito Santo quem vai nos convencer que o pecado ele tem toda essa influência sobre a nossa vida, né? Se nós tivermos o coração aberto, os ouvidos atentos, o Senhor ele vai falar conosco e vai nos tirar desse caminho do pecado e nos colocar no caminho de salvação e de vida eterna. Então, o Espírito Santo convence do pecado. Mas ele fala também que ele convence da justiça, né? Ou seja, que a justiça de Deus, ela tem que se manifestar contra nós em forma de ira. Isso é um ponto também bastante importante, né? Porque todo pecado, ele é uma ofensa direta contra a santidade de Deus. E quando você ofende a santidade de Deus, né, a coisa não fica por isso mesmo, né? A justiça dele se manifesta em forma de ira e faz com que exista uma condenação sobre nós. Então, o pecado, mais que separação, ele faz com que a justiça de Deus se manifeste, né? Hoje nós temos aí uma justiça falha que, entre os homens, né? Uma justiça, às vezes, que é mesmo corrupta. Quem tem ali recursos consegue facilidades e nem sempre, né, a justiça é justa, mas a justiça de Deus ela é plenamente justa, né? Ela não leva em conta se nós somos ricos ou pobres, homens ou mulheres, idosos ou novos, né? O que importa é que realmente se nós estamos na presença de Deus ou não. E se nós estivermos no pecado, nós estamos ali na presença de Deus como ofendendo a Ele por conta da quebra das suas regras, por conta da quebra da direção que Ele tem para nós. E aí a justiça se manifesta contra nós e ela vai trazer um justo juízo para a nossa vida, que é o terceiro ponto. O Espírito Santo ele vem para nos convencer do juízo de Deus, que haverá um dia sim que haverá juízo. Hoje nós estamos debaixo da graça, né? Estamos vivendo a época da graça, onde todos aqueles que quiserem aceitar, né, a graça do Senhor, receber o perdão dos seus pecados, receber o perdão pelas suas faltas, pelas suas falhas, deve ter aliança com o Senhor Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador e sair desse caminho de condenação, né? Ter uma nova vida em Cristo e andar por um novo e vivo caminho que nos conduza à salvação e à vida eterna. Então, a graça é pela graça, né? E também de graça, não é cobrado nada de nós para que nós possamos aceitar o Evangelho. E também não é necessário que nós tenhamos nenhum tipo de atitude a não ser ter fé naquele que fez a obra perfeita para que nós pudéssemos ter o perdão, né, dos pecados sobre as nossas vidas, que é o Senhor Jesus Cristo. Então esse é um ponto importante, que nós possamos aí estar debaixo da graça, debaixo da misericórdia do Senhor. O Espírito Santo ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Haverá um dia que haverá juízo, né? Lá no Apocalipse, no finalzinho do Apocalipse, a gente vê lá o julgamento do trono branco e fala que todo aquele que não estiver escrito no livro da vida, esse será lançado, né,
no lago de fogo e enxofre, e essa será a segunda morte, né, a separação eterna de Deus, e Jesus ele veio para nos livrar desse julgamento, né, nos livrar dessa condenação, porque essa condenação ela paira sobre todos. João 3,36 fala lá que aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna, mas aquele que não tem, sobre ele permanece a ira de Deus, ou seja, né, se você não tem Jesus, a ira de Deus ela não vem sobre a sua vida, assim ela permanece, porque ela já estava. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência e que realmente o Espírito Santo ele possa tocar no nosso coração, que essa palavra é verdadeira, que essa palavra ela realmente ela pode fazer a diferença na nossa vida, e uma vez que nós cremos por fé que a Bíblia é verdadeira e que realmente essa obra que o Senhor Jesus fez por nós ela é real, nós o aceitamos e saímos dessa condenação e podemos viver em novidade de vida para a glória dele, tá bom? Então, é isso, né? O Espírito Santo ele veio para as nossas vidas, para nos guiar, né? Fazer com que aqueles que têm aliança com Jesus possam andar de uma forma vitoriosa na presença de Deus, e para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque um dia, né, nós estamos separados de Deus e haverá um dia aí de condenação. Da justiça, porque a justiça de Deus ela é contra todo aquele que ofende a Deus, né, com relação à sua santidade, e do juízo também por conta dessa questão de um dia haverá o dia do juízo, o dia do julgamento, e todos nós teremos que prestar contas diante de Deus. Aqueles que tiverem aliança com Jesus serão justificados dos seus erros, das suas falhas, porque Jesus pagou o preço inteiramente pelos nossos pecados na cruz do Calvário, mas aqueles que não tiverem serão, né, justamente lançados no lago de fogo e enxofre e serão ali eternamente separados de Deus. Então, é isso que nós temos que ter consciência. Posteriormente, nós vamos ainda se aprofundar nesse assunto, alguns mais brevemente, outros bem depois, né? A gente vai falar sobre isso, mas em algum momento a gente vai falar sobre todos esses assuntos, tá bom? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei. Se você deseja compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas, né, possam conhecer essa palavra, esse evangelho, clica aí no compartilhar e, né, assina o nosso canal, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para que nós possamos, para que você receba as notificações todas as vezes que sai vídeo novo no canal, e siga o nosso site www.auxiliobiblico.com e as nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, /Auxílio Bíblico, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, fica na paz e, né, que o Senhor possa estar te ajudando e te fortalecendo durante a sua jornada. Deus abençoe.